Carlos, quer dizer, estão no meio das muitas cartas que eu tenho dele, dizendo como é que estava sendo a viagem. Dormi em cima de saco de café, galinha cheia de piolho de galinha, muito, sabe? Eles padeceram. Uma viagem dura, né? Muito dura. Quanto tempo durou, você não lembra? Eu acho que mais de uma semana. Mais de uma semana. Isso, né? As próprias estradas, né? Não eram estradas. Não, eles foram a cavalo. Não, eu sei, mas estradas, mesmo as estradas, você tinha que fazer picada, subir, descer. E aliás, Carlos até numa dessas, não sei se ele andava sempre no mesmo cavalo, ele disse, meu cavalo não é cavalo, é burro. Mas ele gostava de andar em burro. Porque devia ser uma estrada muito torturosa, uma subida. E ele contava muitas coisas, e contava um menininho que ia levando um animal de um lugar para outro, ia levar não sei quantos dias. Tudo isso eu tenho nas cartas. Sabe? E o que ele fala assim da importância dessa área para o Espírito Santo? Assim, por que ele se dispôs? Ele era secretário de Agricultura na época, né? Ele era secretário de Agricultura. Quem foi quando ele era governador foi meu irmão, Darcy Queiroz. Aquele dali. Coronel. General. General Darcy. Eu rebaixei. Rebaixou. O moleque que ele era. E o que o Dr. Carlos assim, pensava da importância dessa área para o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo já é pequeno, né? Ainda se toma um pedaço, fica menor ainda, né? Então era isso. Eu acho que tivesse qualquer importância assim. E não sendo. Eu acho que ele pensava assim, que não havendo quem tomasse conta, polícia, escola, essas coisas, ficava uma terra de ninguém, uma terra de bandidagem, né? Um acoitamento que chamava, né? De bandidos. Então ele tinha essa ideia, né? De acertar, né? Saber quem é quem ali, não é? E essa volta porque quando ele estava fazendo essa viagem, eu me lembro que ele contou numa das cartas que encontrou um menino que ia empurrando era um bicho, um porco. Vocês sabiam disso? Está aqui escrito. Então já está aí. Já está aqui. Não, mas é importante que a senhora fale isso. Pois é. Ia levar, não sei, não era porco não, era parecido com um porco. E ele ia levar não sei para onde, ia levar dias levando aquele animal. 3 meses. Olha aí. 3 meses. Tá vendo? E as condições, né, eram muito ruins, não tinha lugar de hospedar. Não, ele dormia em cima de saco de café, colchão de galinha tirando cria, piolho de galinha. Me enfrentou muita coisa. Mas Carlos tinha um temperamento ótimo, ele levava tudo numa boa. Ele fala que se não fosse assim, o compromisso, a disposição e a saúde de ferro... De ferro que ele tinha, realmente, era mesmo. Ele desistiu. Porque, na verdade, ele foi assim, a primeira pessoa oficialmente capixaba, aí o que estava acontecendo. Para ver onde era a fronteira mesmo, né? Quem era quem, né? E ele foi o primeiro como autoridade. Autoridade, Ainda pegou, não sei se foi o prefeito de São Mateus, era daqueles lados lá, e levou. Tinha até um retratinho, não sei se vocês têm aí. Tinha um retratinho da cavalgada. Cavalgada não, eles, Tem? Inclusive vou arrumar para a dona Maria Alice também uma cópia melhor para ela botar no arquivo aí. Da história da família. Deve ser Letícia, né, que está tomando conta, né? Letícia, que a Letícia toma conta, né? Porque estão arrumando agora. Esse retorno, quando ele retornou dessa viagem, o que ele contou assim para a senhora, além dessas coisas típicas, das dificuldades que ele teve de medir, a problemática dessa relação dele lá na região, como é que ele foi recebido na região? O que ele contou? Eu acho que, eu não me lembro muito do que ele contou, não. Eu sei que ele era sempre muito bem recebido, porque ele era
Algum de vocês conheceu ele? Conheci. Ele era uma pessoa muito especial, ele tinha um carisma Ele era alto, chegava- bonitão, né? E ele chegava, era muito igual com todo mundo, sabe? E depois ele tinha uma coisa que eu invejava nele. Ele, se lhe visse uma vez, nunca mais ele lhe esquecia. Nem o nome, nem a fisionomia, sabe? Então ele era de Cachoeiro e viajava pelo estado todo. Isso aumentou muito o prestígio dele, que as pessoas gostam de ser reconhecidas, né? Ele sempre me contava que entrou uma senhora lá já de mais idade, mas tinham dito a ele que ela era de Cachoeiro. E ele era de Cachoeiro. Ele nasceu em Cachoeiro, na fazenda da avó dele, né? E essa pessoa entrou, era uma senhora, e ela disse, como é Nene? Nene era o apelido dele em Cachoeiro mais do que aqui em Vitória não. Oi, Nene, ele disse, você está me conhecendo? Ele disse, como não? Você é filha de fulano, que ele viu na fisionomia dela o conhecido dele. Né? Você é filha de fulano, lá de tal lugar, assim que a tal senhora ficou impressionadíssima. Né? Acabou a memória. Ele tinha uma memória fantástica. É de Camilo, né, que se diz, né? Memória. É. E depois ele se tornou governador em 47. E aí... Ele se tornou governador inesperadamente. Ele teve 16 dias de campanha. E não tinha uma estrada asfaltada ainda no estado. Né? Porque quem era o candidato era o general Tristão de Alencar Araripe. General é outra situação, né? E ele chamou Carlos lá no Ministério da Guerra, lá no Rio, que Carlos era deputado federal. E nessa época o Rio era a capital, né? E disse a ele, olha, eu lhe chamei para lhe dizer que eu não vou ser mais candidato. Eu retirar minha candidatura. E Carlos me contava que ele sentiu como se o chão tivesse sido aberto para ele, porque ele já tinha feito a campanha toda para o general, né? Não vou me expor. Naturalmente ele era vaidoso, todo mundo é vaidoso, né? O general. E achou que talvez não ganhasse, que o outro candidato estivesse muito bem ou qualquer coisa assim, né? Aí ele assumiu esse desafio. Coitado. E ele era deputado federal, foi para a Câmara e disse aos outros, disse, olha, trago uma notícia horrível, porque era general, o general Tristão de Alencar Araripe, que era o general, disse que não vai ser mais candidato, não. Isso era dia 30 de dezembro. A eleição era no dia 18 de janeiro. Imagina. O candidato saía, né? E não tinha estrada, né? As estradas, não tinha nenhuma estrada asfaltada. A comunicação era difícil também, né? Dificílimo. Era lombo de burro ou então... O telégrafo. Sim, telefone não existia. Então ele foi à Câmara, ele era deputado federal, juntou a nossa bancada e avisou a eles. Isso eu sei contado por Carlos, porque, olha, o general desistiu. Eu trago essa notícia e tal, e ficaram... Aí o Fernando de Abreu disse, não tem problema não, Carlos, você assume o lugar dele. Ele disse, como é que eu vou assumir 16, porque 2 dias antes não pode mais fazer campanha. Tem feriado também, para passagem de ano, né? Pois era no dia 31 de dezembro. Ele me disse que saiu dali, foi para a missa até, porque tem aquela missa de passagem de ano, né? Mas ele não desistia de luta, não.
Tinha que ser, tinha que ser. Não, depois dessa viagem aqui, eu acho que ele mostrou que Mas isso ele fez como secretário, né? Secretário da Agricultura. Porque ele era ao mesmo tempo secretário da Agricultura e da Fazenda. Ele tinha duas pastas. Tá? Trabalhava feito um louco, porque é muito puxado. E ele era uma pessoa... Algum de vocês conheceu ele? Eu conheci de vista, de É. aproximação. Ele era muito certo e atendia todo mundo, dava atenção a todo mundo. Daí eu acho que a carreira vitoriosa que ele fez, né? Mas não fazia isso forçadamente, não. Por vontade, né? Eles eram todos assim, os irmãos todos. Fala nesse período, por exemplo, a gente sabe que, como a senhora citou, não tinha estrada, asfalto não vou nem falar. Eu falo de estrada, Não, né? nem pensar. Então, fala um pouquinho desse panorama do Estado, nessa época, da dificuldade que ele enfrentou, como é que era a situação do Estado? Como é que se ligava ao Estado? Como é que as pessoas se comunicavam? Era de trem, quando era para o lado de lá, por exemplo, para Colatina, era o trem Vitória Minas, né? E para o sul era o Leopoldina, né? Agora, eles iam de automóvel por péssimas estradas, como é que se diz, picadas, como se diz, né? Iam de qualquer jeito, iam muito a cavalo e de burro, como Carlos dizia, né? Mas ele sempre fez isso porque quando ele era secretário de Agricultura, ele corria o estado todo para ver o que é que precisavam e tal. Então ele já era conhecido. Já era conhecido e conhecia bem o Estado. Conhecia o estado todo, de ponta a ponta. Não tinha um lugar que ele não tivesse visto. Né? E essa área aí era a área com o maior problema, né? Porque virou um pedaço de terra sem lei, né? Sem lei, pois A é. senhora não ficou com medo do que poderia acontecer com ele, em chegar no contestado, numa situação de conflito? E ele como autoridade capixaba? Eu fiquei apavorada. Mas ele, enquanto ele pôde, ele me mandou telegramas. Enquanto ele pôde, depois me mandou o motorista, quando não tinha mais estrada, com uma carta grande explicando que eu não ficasse preocupada, que ia ser... Então, histórias, né? Que ele era uma pessoa maravilhosa. Porque aí a região era bastante sem lei, né? Inclusive ele cita aqui que eles estavam programados dormir em uma casa, mas a pessoa que os receberia mudou de ideia, porque essa pessoa foi ameaçada pelo lado mineiro, falou, você não pode hospedar capixaba. E eles ficavam muito em porão, em cima de saco de café. Ele disse que teve uma noite lá, uma galinha, teve os pintinhos, mas a galinha tinha muito piolho de galinha, passou para eles também. Né? Mas ele nasceu na fazenda em Monte Líbano, né, em Cachoeiro. Ele era habituado com a vida de fazenda, né, a situação. Ele era uma pessoa muito simples. E o que ele foi fazer? Ele conseguiu fazer, que era... A demarcação? Pontos de demarcação? Bom, foi isso? ele trouxe para cá, para quem de direito aí, eu não sei quem eram os marcadores, o que ele achava, né? Porque parece que tem eu não sei se depois, porque foi no tempo de Chiquinho que fizeram o acordo, né? Mas parece que Carlos me dizia que tem a fronteira natural, são os morros, isso e aquilo, tudo ele sabia direitinho, né? Tudo ele sabia. E essa demarcação, ela chegou a existir oficialmente com o retorno dele, com os topógrafos? Eles chegaram a propor? Olha, eu não sei se chegaram. Eu sei que chegaram na época do Chiquinho, né? Os dois governadores combinaram mais para lá, mais para cá, mas eu não sei. Carlos não tomou conhecimento. Quer dizer, tomou conhecimento, mas não se manifestou. E quando ele foi governador, ele chegou a tomar alguma atitude para resolver a questão do limite? Ele até mandou o meu irmão, Darcy, que era... Darcy era do Exército, era nessa época ele era capitão, qualquer coisa.
e secretário do interior. E, não, nessa época ele comandava a polícia aqui. Ele foi para lá com a tropa, né? Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. E Darcy, alguém conheceu Darcy aqui? Não, né? Eu conheci. Conheceu? Conheceu, né? Darcy era uma pessoa maravilhosa, alegre, né? Tinha sempre uma coisa, uma história, uma piada, uma coisa para contar. Ele era maravilhoso. E ele que ficou comandando as tropas Ele ficou lá uns dias só. Mas não foi necessário mais não, estava mais ou menos pacificado, sabe? E eu dei graças a Deus que Carlos não foi, porque já tinha ido, né? Era muito longe, né? Muito longe, era tudo em lombo de burro e por aí afora. O máximo que ia até Colatina de trem, dali para frente era... Ah, sim, mas Carlos foi de automóvel daqui a São Mateus. Porque ele, quando era secretário da Agricultura, fez acho que foi essa época que ele fez a ponte, não, fez a estrada para São Mateus. Que antigamente vinha naqueles naviozinhos, né, o pessoal que viesse de lá. E ele fez a estrada, eu até, na inauguração, eu fui. Né? Mas não existia ponte nessa época do Rio Doce, não? Não existia. Balsa, né? Carlos fez, foi no governo dele que foi feita a ponte. Acho que até Getúlio Vargas também. Hein? Começou a construção da ponte no segundo governo dele. Né? No segundo governo dele. E Getúlio Vargas também, me parece, na época. Foi a ponte, a gente tem as imagens do Serafim quem, visitando a ponte. Quem ajudou na ponte não foi Getúlio Vargas, foi, apesar de eu simpatizar muito com Getúlio Vargas, gostava dele, ele era uma pessoa muito simpática. Eu conheci solteiro, porque eu morava no Rio, era amigo da Alzirinha. Mas a ponte, apesar de ter sido feita por não, como é a história, ao contrário. Foi o Dutra que auxiliou na feitura da ponte. Mas o Jones, que era amigo do Getúlio, né, botou o nome do Getúlio na ponte, Getúlio Vargas. A senhora lembra de algum outro detalhe assim das cartas assim que ele escreveu quando ele foi lá nessa região do Contestado? Se eu lembro? Algum fato pitoresco das cartas? Bom, eu acho esses piolhos de galinha uma coisa horrível, né? Aí eles não jantaram, porque o jantar que tinha sobrado, que eles naturalmente chegaram fora de hora, né? O jantar que tinha sobrado dessa casa era para a dona da casa que estava grávida, sabe? Então, e não devia ser muito, porque nenhum deles jantou, né? Ficou tudo para ela. Então, era assim. Eu devo ter alguma carta dele ainda me contando, porque muitas cartas de Carlos para mim me foram tiradas sem eu saber, por minhas netas e tal, porque resolveram, sei lá o que, nem acho que está aí. Está no acervo. Está no acervo aí dele. Perfeito. Beleza. Tá bom, a senhora quer comentar alguma coisa? Comentar sobre? Não, se a senhora quer falar mais alguma coisa, porque... Falar sobre ele ou sobre o Estado? Falar sobre ele, né? Porque o Estado... O Carlos era uma pessoa fantástica. Ele tinha uma memória, uma coisa espetacular. Daí eu acho que o sucesso dele. Porque ele via o senhor uma vez, ele não esquecia mais. Nem seu nome, nem sua fisionomia. E olha que isso na política é muito importante, porque ele nasceu em Cachoeiro, foi criado em Cachoeiro, fez o curso primário até o começo do secundário, depois ele parece que teve uma crise de tuberculose ou qualquer coisa assim, foi mandado para fora. Depois ele foi para Niterói, para os salesianos, né, que tem em Niterói, né? Tanto que o maior amigo dele era Dom Elvésio, que era arcebispo de Mariana, que nos casou, foi ao Rio para nos casar,
Eu morava no Rio e Carlos era deputado. Dom Elvésio depois veio quando nós inauguramos nossa casa, tem os retratos dele com a gente aí. E Dom Elvésio era de Benevente. Ele e o irmão dele, daqui de Benevente. Por isso que ele se afeiçoou a Carlos e Carlos a ele. Carlos foi interno, né, para o Salesiano, ele sendo de lá capixaba. Com certeza foi isso. As bacias próximas do Rio Benevente, o Rio Itapemirim. Isso. Não, e ele foi para o Salesiano, no qual Dom Elvésio era diretor, qualquer coisa assim. Naturalmente, quando ele viu um capixaba, resolveu se aproximar, né? Ainda mais de Cachoeiro, né? Ainda mais de Cachoeiro. Esse povo de Cachoeiro se encontra em qualquer lugar do mundo. Do mundo. Onde você vai, tem uma cachoeira.